Para abrir rapidamente em Hebreus capítulo 10, nós vamos meditar uma passagem muito lida, muito falada, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Você puder abrir. Na hora do amém, a paz do Senhor, na hora do amém, mas Jesus me trouxe. Agora está começando. A alegria dele aqui conosco. Amém. Deus abençoe. Sempre quando o Senhor vai chegar aqui. Uma visitante especial. Qual é o nome dela? Qual é seu nome? Ana. Ana. É Ana Maria. É Ana Maria, mas a gente pensava por ela. Ana. Vamos chamar Ana, que era. Amém. Amém. Mulher de oração, né? Que ora, que busca. Esse nome é o nome de um personagem bíblico muito importante, né? Que mostra o poder da oração. Estamos vendo então Hebreus capítulo 10, versículo 19, e a gente precisa meditar na palavra do Senhor em algumas posições que Deus nos vai mostrar hoje. E na verdade são 3 posições que nós vamos estar percebendo que Deus quer falar conosco, para analisarmos a nossa vida e para a gente perceber como estamos em relação à presença de Deus na nossa vida. E aí eu vou pedir para que você leia comigo, se você já abriu em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morrem sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Já vamos terminar. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Somente até aí. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, precisamos da revelação da Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender, ó Deus, qual a nossa condição na Tua presença. Precisamos entender, Senhor, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais, mas o homem carnal não conhece, não discerne as coisas espirituais. Pai, por isso, em nome de Jesus, nos faz discernir a Tua vontade nesta noite.
Eu te peço, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se você observar essa passagem, ela começa num ápice, ela começa no ponto mais alto de uma vida cristã. E ela termina no ponto mais baixo de uma vida cristã. E por que ela, num trecho, ela vai do ápice de um homem de Deus a uma destruição de um homem de Deus? Porque nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela é uma vida de discernimentos. Ela é uma vida em que nós precisamos discernir as nossas condições para com Deus. E se a gente finge ou recebe informações que não condizem com a verdade, a realidade da nossa vida com Deus, a gente vive uma vida fantasiosa e enganosa. Mas quando a gente percebe realmente como está a nossa vida com Deus perante a Ele, nós passamos a nos policiar e muito mais, a buscar como Ele quer a sua face. E como eu posso começar essa palavra? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É conhecido, no livro de Hebreus fala sobre o tabernáculo e depois sobre a casa de Deus que foi constituída com algumas regras. E essas regras, e essas formalidades incluía 3 pavimentos. O primeiro pavimento era o átrio, onde as pessoas ficavam do lado de fora, não tinham uma condição de chamado, na verdade, para estar no outro compartimento, que é o santo lugar, onde apenas os sacerdotes poderiam estar. E mais à frente, no outro compartimento, existia o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Então, o escritor de Hebreus explica sobre tudo isso e sobre o sacrifício que era necessário fazer com animais, para que aquele ato religioso, aquele ato de busca a Deus e de recompensa de Deus, que era o maior, que era o perdão de Deus, ele pudesse ser exercido. Não poderia nunca o povo de Israel fazer nenhum processo espiritual se não houvesse o sacrifício de animais. Não adianta estar no átrio, ali reunido, não adianta estar no Santo dos Santos, não adianta estar no santo lugar, não adianta estar no Santo dos Santos, se não houvesse o sangue de um animal para simbolizar todo aquele processo de purificação do povo. Quando Hebreus fala sobre essa situação, ele também fala sobre o sacrifício de Cristo, que por uma vez apenas foi esse cordeiro, foi esse responsável por derramar o sangue inocente, e ao derramar esse sangue inocente, toda a ação do sacrifício da lei, ela passa a ser nula, ela passa a ser sombra apenas do maior sacrifício, que é estar recebendo o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. Aí, o escritor aos Hebreus poderia, usando toda essa explicação que ele vem trazendo até o capítulo 10, dizer: irmãos, vamos então na sinagoga, vamos então na casa de Deus e vamos exercer agora na casa de Deus essa liberdade que temos de chegar ao Santo dos Santos. E não é isso que ele faz. Por quê? Porque ele não está mais falando de algo físico. Quando ele fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele não está falando mais na casa de orações, na casa de sacrifícios, na casa física do povo de Israel. Ele está falando do sumo sacerdócio e do trono celestial onde Jesus está. E ele fala, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você consegue entender isso? Que ele te dá autoridade para entrar em lugar que existe, é real, é invisível, mas que pela sua fé você pode acessá-lo. E não na casa, não na sinagoga e não no templo de Salomão. Você passa a sair de um lado físico para um lado espiritual. E quando você, e veja bem que ele está chamando você a fazer isso, individualmente. Primeiro ponto, você entrar na presença de Deus não precisa de ninguém para isso. Você, para buscar a Deus de todo o coração e se sentir diante do Santo dos Santos, no trono celestial, você não precisa de pastor, você não precisa de irmãos, você não precisa de pai da fé, você não precisa nada disso. É você e Deus. Você só precisa entender que você tem acesso livre pelo sangue de Jesus para entrar no Santo dos Santos. Primeiro ponto é esse. Aí você fala assim, toda vez que eu oro, eu tenho essa consciência. Eu estou orando no meu quarto, eu estou orando na igreja, eu estou orando no meu trabalho, mas eu tenho consciência que eu estou entrando na sala do trono de Deus. Quando você entende isso, você é a pessoa que Deus quer receber. Porque você entra em inteiro coração, com toda a certeza de fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. Esse é o primeiro pavimento, esse é o primeiro ponto, é o ápice da nossa vida cristã. Mas a gente precisa entender que esse mesmo homem que escreveu essa grande revelação, ele coloca duas observações a mais. E é aí que eu quero que você entenda que se você se achar sempre na sala do trono, você pode estar também vivendo uma vida de ilusão. Você também pode estar vivendo uma vida que, na verdade, é uma vida inconsequente. Por quê? Porque ele está te orientando a perceber outra coisa. E vamos tentar entender? Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que ele está falando. Olha, vocês têm acesso ao Santo dos Santos. Para entrar pela fé no Santo dos Santos, no trono de Deus, você entra sozinho. Você entra pela tua confissão. Mas você tem que entender que ainda você está na carne, que ainda você é um homem, uma mulher, que Deus está santificando, Deus está preparando. A palavra de Deus diz que a vida cristã é como o amanhecer na aurora, né? Vai se tornando, a cada dia vai se clareando até se tornar dia perfeito. Então você precisa entender que você não é um super cristão. Você não é aquele que fala, estou aqui na sala de Deus, estou aqui porque eu tenho fé. Por mais que ele te convide a entrar na sala, no Santo dos Santos, pela tua fé, ele também te convida a entender quem você é.
nessa vida, nessa carne. Aí ele fala assim, ó, versículo: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha para mim, o que adianta você estar na sala do trono se você ainda tem que amar o seu semelhante como a si mesmo, e você tem que fazer as obras que Deus falou para você fazer? Então ele está dizendo assim, olha, teu acesso é livre, mas você precisa se posicionar na vontade de Deus com o seu próximo. Você precisa entender que a vontade de Deus para você é que você estimule o seu próximo a viver a grandeza da tua fé espiritual, a viver buscando aquilo que você tem alcançado, que você entendeu, e você precisa estar muitas vezes fora da presença de Deus para estar perto da presença do seu irmão e do seu próximo, porque talvez eles não esteja sentindo a presença de Deus como você sente quando você ora. E aí Deus fala para você: volta e vai ver como está teu irmão. Volta e vai ver como está tua irmã. Volta e estimula ao seu próximo a viver aquilo que você vive e que você entendeu da minha presença contigo. Amém? Então, você precisa entender que a vida cristã é uma vida de ida a Deus, mas é uma vida de ida ao irmão também. É a vida de estimular o irmão. É a vida de ser exemplo para o irmão. Porque quando alguém entra aqui dentro e vê todo dia um irmão, uma irmã vindo à igreja, buscando ao Senhor, né, orando, clamando, essa pessoa, ela é estimulada a fazer isso sempre, porque está vendo alguém fazer sempre. Aí a gente continua aqui, ó: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, muitas vezes, irmão, Deus, a gente precisa entender um pouco essa passagem, porque quando o escritor aos Hebreus diz para você não se afastar da vossa mútua congregação, não é o fato de você ficar tendo que tomar uma posição de ir para uma congregação mais próxima da sua casa, de ir para uma congregação onde Deus está falando, onde você tem um ministério. Não é isso que Deus está falando. Se você entender dessa forma, não, eu vou ficar aqui, eu me converti aqui, eu vou ficar aqui a vida toda, porque Deus falou para eu não me afastar da minha congregação. Não é isso, porque Deus tem ministério para você em lugares onde, de repente, onde você está, você não consegue exercer o ministério que Deus tem para você. Ou, muitas vezes, você sai num risco para longe, porque você se converteu quando você morava lá naquela congregação, perto da congregação, e você se mudou. Por causa dessa palavra, a pessoa fica: não posso mudar de congregação, porque Deus falou para mudar de congregação. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando para você não se afastar da comunhão com o seu irmão. Se você tem um irmão em outro lugar, em outra região, uma congregação lá, e você se sente bem lá, e você quer viver uma vida com Deus lá, não tem problema nenhum você sair daqui e ir para lá, pedir a carta de transferência, falar que não vai vir mais, porque está mais envolvido com a congregação de lá ou a de cá, não importa. O que importa é que ele está dizendo aqui: não vos afasteis da vossa congregação para sair para o mundo. E é isso que o escritor aos Hebreus está falando. Se você tem acesso ao trono, ao Santo dos Santos, saiba que o teu lugar é junto com o teu irmão na congregação que Deus tem te colocado. E se ele te mudar, ele vai falar no seu coração para você mudar. Mas com certeza nunca ele vai falar para o seu coração: se afasta, vai para o mundo.
É isso que o Espírito Santo está falando nesta noite. Porque muitas vezes a pessoa está muito mal no lugar, está muito mal no sentido de se adaptar àquele lugar, e por causa dessa palavra não sai, quando Deus quer que às vezes ele esteja em outro lugar, para servir a Ele de outra forma. Mas, quando o escritor aos Hebreus diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, ele está dizendo assim, a grande chance de nós não pecarmos é estarmos mutuamente ajudando um ao outro, incentivando um ao outro na nossa congregação, respeitando os horários dos cultos, trazendo a sua presença para ser exemplo na hora do culto. É isso que faz com que você não venha pecar contra Deus, porque você tem o quê? O temor a Deus. Então, quando você tem a consciência de que precisa estar junto do seu irmão, sendo incentivando, é isso que Deus quer na sua vida. Por quê? Porque quando você se afasta da sua congregação, não vem mais à igreja, aí ele passa para o outro. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quantas pessoas estão se afastando das congregações porque simplesmente não tem mais valor para elas estar juntos? Elas leem isso aqui, por que eu vou estar na igreja se eu posso ver via internet, se eu posso ter o pastor que eu quiser, se eu posso ligar o meu YouTube e ver o pastor mais procurado do YouTube e ele é meu pastor. Aí no dia seguinte eu cansei das pregações dele, eu vou procurar o outro pastor no YouTube. E cadê a congregação? Qual é a congregação que você está? Qual é o local que você está ajudando o seu irmão? Qual é o local que você está sendo ajudado pelo seu irmão? É o YouTube que vai te ajudar? Não é. O YouTube, ele muitas vezes mostra para você a necessidade de vir à igreja. Agora, quem quer viver atrás de uma câmera, vendo pastores pregar, ele não está entendendo o que o escritor aos Hebreus está falando. Se aquela pessoa não vê valor em estar na quinta-feira, ou na quarta, ou na terça, às 7h30, indo para a igreja, por que, cara? Eu trabalho tanto, tem tantas coisas para fazer. Aí começa a dizer o que tem para fazer, para dizer, eu não preciso ir para a congregação. Quando na verdade, irmão, você é chamado para estar junto, é para estar comigo, é para estar me dando apoio, é para estar me ajudando, e é para estar dando exemplo para aqueles que estão frios na fé. E aí, você precisa perceber isso, que quando você está desprezando a congregação, quando você está dizendo, eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso, eu não faço sacrifício para ir porque não precisa, você está desprezando a orientação de Deus. Você está desprezando o seu próprio ministério. Então tome cuidado quando você acha desculpas para não vir à casa de Deus. Quando você acha desculpas plausíveis, né? Plausíveis. Não, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, eu preciso ir na casa de Deus hoje não. Irmãos, comece a colocar no seu coração, porque você precisa estar na casa de Deus. Já que Deus te dá acesso ao trono, você também tem acesso à casa dele aqui. E casa chamada casa de orações. Amém? E aí a gente continua aqui, no versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que me disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Deus está convidando você, no versículo 19, a ir prostrar-se diante do Deus vivo, a buscar a presença do Deus vivo, mas ao mesmo tempo Ele está te trazendo uma orientação, para que você tome cuidado, para que você não esfrie na fé, e esse esfriar na fé
te afaste da congregação. E ao te afastar da congregação, você cai em pecado e você pise o sangue daquele que morreu para você ter acesso direto a ele. Porque é pelo sangue que muitos estão pisando é que se tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite eu quero que você perceba versículo 32, aí eu não li, mas eu queria que você acompanhasse. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém? Que Deus possa estar hoje nos mostrando da importância de buscá-lo, da importância de estarmos juntos, ainda mais quando está chegando aquele dia. Qual é aquele dia? A volta de Jesus Cristo. Então, perceba a importância de estar congregado. Perceba a importância do sacrifício de Jesus. E perceba que Jesus está aqui. Através da nossa fé, Jesus está nesse lugar. Vamos ficar em pé nesse momento. Que você possa perceber esses pavimentos que nós somos colocados pela fé. Perceber o quanto você é importante de estar aqui. Perceber o quanto você é valioso na congregação. Então não desanime de estar na congregação. Não desanime de buscar a presença do Senhor. Amém? Vamos orar, bote a mão no seu coração. Deus possa estar movendo a sua vida, porque eu tenho profunda tristeza em achar que as pessoas conseguem chegar no trono de Deus antes de passar pela congregação. Eu tenho profunda tristeza em achar que pessoas acham que têm acesso direto ao Senhor sem passar pelas congregações, sem passar pela doutrina, sem passar pelo ensino, sem passar pelas admoestações. Acha que pode chegar direto a Deus, mas não chega, porque Deus tem um caminho, e o caminho é sair do pecado, entrar na igreja, e na igreja chegar ao trono do Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai direto sem passar pela congregação. Ninguém vai direto sem cear com o irmão. Não vai. Não vai chegar no trono de Deus lá em cima, se não chegar no altar e colocar a sua oferta, ou então, se não colocar a sua oferta, colocar o seu perdão ao seu irmão, para que Deus aceite a oferta. Não vai passar direto, tem que chegar à congregação dos santos, ao justo caminho, que é estar unidos em comunhão, unidos em admoestações, suportando uns aos outros em amor e boas obras. Tem gente que quer chegar no céu direto, mas não fez uma boa obra, não transmitiu um amor ao seu irmão. E o Senhor está orientando hoje você. Fique na sua congregação, faça aquilo que Deus tem chamado você a fazer, e não se afaste do mundo, para o mundo, porque o mundo nada vai poder te acessar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que Tu possa estar nos orientando, Senhor, verdadeiramente a estarmos firmes na Tua presença, aguentando, Senhor, as dificuldades, as lutas, em comunhão com meu irmão, com a minha irmã, ó Deus, e fazendo com que, ó Deus, nós possamos crescer. Em nome de Jesus eu te peço, nos faça crescer
em comunhão, nos faça crescer em amor, nos faça crescer em boas obras, para que possamos ter ousadia de entrarmos no Santo dos Santos, pelo livre e vivo caminho que Tu nos consagrou, pelo véu, ou seja, rasgando o véu, pelo sangue do Cordeiro, que nos faz ter acesso direto a Ti. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém?